Olá, muito bom dia para você. Olá, bom dia. Estamos no ar com o Band Entrevista desse domingo. O que fazer com os limões que a vida nos dá? Como buscar o melhor das coisas, mesmo em situações críticas ou naquelas situações extremas? O nosso Band Entrevista de hoje é especial. Vamos cantar uma história de força, superação e fé e também amor ao próximo, que chama atenção também pela garra e força de vontade do ser humano. Olha, o nosso convidado desta semana, deste domingo, é o Padre Marlon Múcio, que gentilmente nos atende neste fim de semana, tem uma história belíssima de vida. Padre Marlon, obrigado pela audiência, também a contribuição junto ao Band Entrevista. Muito bom dia para o senhor, Padre. Bom dia, Israel. Bom dia, Carol. Gente, eu estou tão feliz de estar no Band Entrevista. Olha, muito obrigado pela oportunidade, pelo carinho de vocês. E é isso aí, Israel. Todo mundo tem limões na vida. A vida dá limões para todo mundo. O que garante a gente ser feliz, ter saúde, ter paz interior, tocar a vida com honradez, é justamente transformar os limões da vida numa limonada. Padre, eu já queria começar perguntando para o senhor, em relação a esses limões que a vida fez com que surgisse na sua existência, na sua caminhada, no seu sacerdócio. Como é que o senhor teve esse diagnóstico para contextualizar? O Padre Marlon pode falar muito melhor, né? Tem uma doença raríssima, pelo menos 350 pessoas no mundo têm o mesmo diagnóstico, né, Padre? Explica um pouquinho para a gente e diz como isso foi no desenrolar da sua caminhada, Padre. Isso mesmo, Israel. Eu tenho 50 anos de vida, fiz anteontem 23 anos de padre e quando eu tinha 40 anos, depois de 9 anos de busca, eu recebi o diagnóstico de que eu tinha uma doença neurodegenerativa, uma doença genética, progressiva, incurável e potencialmente fatal. Bom, naquele momento, Israel, eu só não desabei, só não perdi o chão, porque eu estava na rocha firme que é Jesus. A minha doença, Israel, Carol, queridos telespectadores, se chama Síndrome de Brown-Vialetto-Van Leer, ou deficiência do transportador de riboflavina. É uma doença que mexe com os músculos praticamente do corpo todo, de maneira especial com os músculos da respiração, da visão, da audição, da fala, da mastigação, da locomoção, ou seja, mexe bastante com a gente. Mas quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei feliz, por incrível que pareça, porque eu estava já enfermo durante toda a vida, mas eram pequeninos sinais da doença. De repente, na última década, a doença começou a pegar pesado. E aí fizemos uma grande investigação e eu recebi o diagnóstico. Bom, tendo o diagnóstico, nós fomos correr para o tratamento. Eu digo sempre que o diagnóstico não é uma sentença, é um recomeço. E aí, gente, eu recomecei a vida, o ministério, eu ressignifiquei os fatos, estou buscando ser resiliente, superando tudo isso e fazendo da vida uma deliciosa limonada. Padre, e como é que foi assim essa caminhada até chegar no diagnóstico? O senhor estava comentando, né, que demorou para que isso acontecesse. Então, assim, foi muito desgastante para o senhor investigar e muitas vezes não chegar a esse diagnóstico. Como é que foi aí essa caminhada? Pois é, Carol, essa pergunta também é muito interessante. Há hoje no mundo 300 milhões de pessoas com doenças raras. No Brasil, nós somos 13 milhões de pessoas com alguma doença rara. Há catalogadas pela Organização Mundial de Saúde em torno de 6 mil a 8 mil doenças raras. A maioria das pessoas, Carol, morre sem ter um diagnóstico. Nunca teve um tratamento, portanto, efetivo.
Então, eu passei por muitos exames, muitos consultórios, muitos médicos de todas as especialidades. Mas eu não tinha chegado ainda no médico geneticista, ou seja, aquele que vê a nossa genética, o nosso DNA. E aí, com exames especializados, mandamos para os Estados Unidos. Aqui no Brasil não tinha na época. Chegou-se à conclusão, se viu que eu tinha uma mutação genética. Hoje, como Israel lembrou há pouco, da minha enfermidade RTD, somos 15 pessoas no Brasil e 350 no mundo. É muito desgastante, Carol, porque a gente passa por pessoa que quer fazer mimimi, chamar atenção, a quem duvide, a quem diga, olha, esse problema é psicológico, olha, você não tem nada, por que você está assim? Então, a gente passa por humilhação, por desconfiança, mas é preciso lutar. Eu conheço muitos raros de todo canto e lugar, e a gente vê que a história se repete. E quando se une garra e graça, a gente chega lá. Padre Marlon é o convidado do Band Entrevista deste fim de semana, né, Carol? Exatamente. Daqui a pouquinho a gente continua com esse papo super gostoso nessa manhã de domingo, de muita fé, superação, motivação. A gente faz agora a primeira parada, voltamos em instantes. Fé, garra e superação. O Band Entrevista de hoje recebe o padre Marlon Múcio, que comenta mais sobre a sua história de vida e também a sua missão de solidariedade. Padre, o senhor é muito atuante nas redes sociais, né? A doença foi uma motivação para levar essa mensagem aí de fé e de superação também? Olha, Carol, eu nunca me revoltei com Deus, nunca briguei com Jesus, nunca perguntei por que comigo, por que agora? Mas aí eu lhe conto, Carol, eu estava no auge do meu ministério, 40 livros publicados, já tinha visitado 10 nações pregando o Evangelho. De repente, eu começo a ficar muito doente, sempre tinha alguma coisinha. Mas aí, quando eu vim para a cama, onde eu estou agora, e eu estou há 3 anos e meio na cama, o meu ministério, Carol, ele fez assim, ó. Posso dizer que é uma rotação de 360 graus. Se antes eu alcançava, para a glória de Deus eu digo, grandes públicos, em grandes anfiteatros e igrejas, tal, basílicas pelo mundo, hoje pela internet, e é um dos frutos bons da pandemia, hoje pela internet eu consigo falar com todo mundo, postando textos, artigos, vídeos, tornando a vida mais leve e com bastante espiritualidade e espirituosidade, ajudando cada pessoa a vencer os dilemas da sua vida. Seja uma doença, um luto, a perda de um ente querido, um fracasso financeiro e assim vai. Padre, é isso que eu queria perguntar nesse momento e vou ter essa oportunidade agora. Isso embasou na mente do senhor nesse momento que o senhor... Aliás, um padre é mais do que um pastor, ele é um comunicador social, ele anda de um lado para o outro levando as palavras do Evangelho a toda uma comunidade. Quando o senhor se viu numa cama, o senhor, a partir desse momento, acreditou que era assim possível ajudar outras pessoas que estivessem debilitadas com doenças raras, e aí o senhor começou essa sua missão social, essa sua obra social de querer atrair investidores, conseguir investimento, conseguir dinheiro para um hospital de doenças raras aqui na região metropolitana, padre? Exatamente, Israel. Então, as obras sociais da comunidade de Missão Seis Santos, elas já existiam e já tinham um peso, um peso muito positivo, um impacto muito positivo na sociedade taubatiana e Vale Paraibana. Mas quando eu vim para a cama, eu sempre pensei, Israel,
em construir um hospital. Desde criancinha eu queria ser médico e eu pensava que o hospital era uma igreja. Eu olhava para o altar, eu pensava mesa de cirurgia. Eu via o padre, eu pensava, é médico do corpo e da alma. Ninguém tinha me ensinado aquilo. Eu só podia ser o Espírito Santo. Mas quando eu me vi com uma doença raríssima, eu pensei, vamos fazer então um hospital, sim, mas para pessoas com doenças raras. E aí, Israel, eu me lembro muito de Viktor Frankl, o médico, psiquiatra, neurologista austríaco, falecido em 1997. Ele dizia assim, na sua logoterapia, você não é livre de, mas você é livre para. Então, eu não sou livre da cama. Raramente eu sou livre da cama. E quando saio é de ambulância e com uma equipe médica numerosa e super capacitada. Eu não sou livre da cama, mas eu sou livre para ir além da cama. E aí, Israel, eu pensei, então é a hora de eu botar a minha cara à tapa pelo Evangelho, pela promoção das vidas, pelo resgate da família, eu topo tudo. E aí, graças a Deus, muita gente tem vindo me ajudar. Hoje, Israel, são mais de 7.000 pessoas que a comunidade Missão Seis Santos atende aqui em Taubaté e no Vale do Paraíba. Por dia, pessoas em situação de vulnerabilidade social. E agora vem o nosso hospital, a Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros. Só para a gente entender, que agora eu fiquei com essa dúvida, padre. Então, o hospital, como é que está esse processo? Ele já está em andamento? O que falta, assim, para ele definitivamente começar? Maravilha. Então é assim, Carol. Nós estamos reformando um casarão que temos aqui bem no centro de Taubaté. A reforma e a construção de algumas partes já está em 70%. A estimativa de gastos para essa construção e reforma é de R$500 mil. 70% já adquirimos do montante, 70% já construímos do prédio. Depois, o próximo passo é conseguir R$500 mil para os equipamentos básicos do hospital. Mobília e aparelhagem básica. E depois, para manter o hospital, em torno de R$150 mil. E temos uma campanha linda, Carol. Linda, Israel. R$1 por um hospital. E é assim que Deus tem nos ajudado. R$1 não onera ninguém. Todo mundo pode ajudar. Não se faz quase nada com R$1, mas eu com R$1 construo um hospital. Claro, quem pode mais, doa mais. O senhor também busca apoio, ajuda, incentivo, um alicerce da sociedade pública. A gente sabe que a sociedade civil está sendo agora muito importante para a construção desse sonho que é do senhor e também da região de Taubaté e Vale Paraibana, mas a sociedade pública, os nossos governantes, já têm se posicionado em relação ao hospital? Falo de prefeito, governador, até mesmo os cargos mais altos do executivo? Tem, Israel, graças a Deus. Eles têm acolhido com muita alegria. Agora, o que acontece? Para ter o investimento, para eles liberarem verba ou fazerem convênios para exames, atendimentos, procedimentos, nós temos que já ter o hospital funcionando. Mas, tanto em nível estadual como municipal, nós temos tido muitas promessas e eu creio que são pessoas verdadeiras e que nós vamos fazer um lindo trabalho. Taubaté será muito conhecida, porque provavelmente será o primeiro ou o segundo hospital exclusivo para tratar pessoas com doenças raras no Brasil.
Padre, qual que é a sua expectativa em relação a prazos? O senhor imagina que esse hospital, se tudo der certo, vai entrar em funcionamento a partir de quando? Até o dia 20 de julho, nós teremos, se Deus quiser, o prédio montadinho. Aí nós vamos fazer a segunda parte da campanha, que é angariar R$ 500 mil para os equipamentos básicos e a mobília. Então, até dia 20 de julho, se Deus quiser, o hospital, o prédio, pronto. Bom, julho, agosto, setembro. Se Deus quiser, estourando setembro, agosto ou setembro, nós já teremos os primeiros atendimentos acontecendo. Porque quem tem doença rara, Carol, Israel, você que está aí do outro lado da telinha, quem tem doença rara tem pressa. A demora para se descobrir uma doença rara é em torno de 7 anos e meio no Brasil. Então, nós temos que ser rápidos, porque a doença avança muito rápido e ela pode deixar marcas que depois não tem como nós voltarmos, não é? A pessoa como ela era antes daquelas marcas. E eu vou marcar essa data, que dia 20 de julho é dia do meu aniversário. Vamos ver se eu ganho esse presente também, viu, padre? Então, olha, nós vamos combinar, Israel. Eu quero comemorar com você. Vamos comemorar, padre, vamos sim. Olha, um rápido intervalo comercial, o padre Marlon Múcio é o nosso convidado de hoje. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco do Band Entrevista. Claro que você já sabe, não saia daí. Band Entrevista de hoje recebe o padre Marlon Múcio, que comenta as obras sociais que vão ajudar a população e muito de Taubaté, de toda a região metropolitana. Padre, eu queria perguntar em relação à questão social. Tenho visto nos últimos dias, tanto aqui na região do Vale do Paraíba quanto lá em São Paulo, uma dependência química muito grande. As drogas se alastrando por ruas de diversas regiões. O senhor, como sacerdote, acompanhei um pouco da história do senhor, li bastante. O senhor tem um trabalho muito forte também com essa questão de vulnerabilidade social, até porque o senhor está construindo um hospital voltado às pessoas que não têm condições. Como é que o senhor vê os nossos irmãos que hoje fazem parte dos dependentes químicos e que querem ser resgatados? Porque, acredito eu, ninguém quer viver numa dependência como essa, né, padre? Exatamente, Israel. Eu creio muito que nós precisamos unir ciência e fé. Eu faço esse gesto aqui porque o Papa São João Paulo II, tão amado que foi, não é? São João Paulo II dizia que a fé e a razão são as duas asas que nos levam a Deus. Passarinho com uma asa só não voa. Então, Israel, nós temos ido a Cracolândia, em São Paulo, temos ido às ruas de Taubaté, e nestes lugares nós levamos, além de um lanche gostoso, a palavra de Deus, uma palavra de amizade, uma palavra de pessoa humana para resgatar a dignidade de quem ali está. E nós temos em Caçapava o Instituto Santa Teresa d'Ávila. É uma comunidade terapêutica onde nós buscamos unir exatamente isso, ciência e fé. A dependência química, Israel, ela é catalogada assim na OMS, a Organização Mundial da Saúde, uma doença crônica, incurável, progressiva e fatal. 4 características. Bom, uma doença crônica, eu concordo. Progressiva é. De uma droga se avança para outra. Agora é o K9 que está no momento e destruindo pessoas, vidas inteiras. Há pessoas que chegam para nós, Israel, elas só têm a roupa do corpo. Isso quando a têm. Elas estão desfiguradas. Elas não têm dignidade nenhuma. Mas dizer que a dependência química é uma doença incurável, eu não posso concordar. Porque, mesmo quando a ciência põe ponto final, Deus nunca põe o ponto final. E eu já tenho visto
Eu tenho publicado, inclusive nas minhas redes sociais, testemunhos de muita gente que foi tratada junto a nós e que, graças a Deus, está estável. Claro, não pode ter o primeiro gole, não pode voltar para aquele lugar do perigo, aquelas pessoas, aquelas amizades, entre aspas. A pessoa, se tem um barzinho na esquina de uma rua, muda de calçada, eu falo para a pessoa, não é? Mas, graças a Deus, temos visto muita gente redescobrindo o sentido da vida e muita gente sendo liberta do mundo das drogas e das drogas do mundo. Padre, como é que é para o senhor ser uma pessoa que enfrenta uma doença como essa e ter tantos assim projetos e iniciativas em andamento? Como é que o senhor faz assim para dar conta de tudo, ter essa força e essa motivação assim que é exemplo para tanta gente? Pois é, Carol. O filósofo Nietzsche, ele dizia assim: quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Quem tem um porquê viver suporta quase qualquer como. Se eu parar, Carol, Israel, eu morro. Enquanto eu estou falando com vocês, eu já estou pensando em 1000 outras coisas junto, porque eu não paro de pensar, de rezar, de trabalhar. Essa minha cama voa. Aqui acontece de tudo, é uma bênção. Então, quem tem um porquê viver, suporta quase qualquer como. Eu conversei com meu amado bispo diocesano, Dom Wilson Luiz Angotti Filho, bispo de Taubaté. Logo que a doença pegou pesado, eu vim para a cama. Só 3 anos. Falei: Dom Wilson, eu estou assim. O Senhor me permite continuar celebrando a missa, continuar exercendo o meu ministério sacerdotal na cama? E ele disse: sim, Padre Marlon, eu permito. E me deu a bênção. Ele é um grande amigo, eu amo muito. E ele me dá muita força no meu ministério. Então, Carol, há 3 anos eu celebro a missa todo dia na cama. Aqui da cama, pelo celular, eu resolvo 1000 coisas em meio mundo. Assino também aqui muitos papéis, faço reuniões online, outras presenciais. É isso que me motiva. Se eu não for padre, se eu não puder ser padre, eu morro. Se eu não puder cuidar do ser humano ferido, do pobrezinho, do doentinho, do desvalido, da família desmantelada, da alma que está no pecado, eu não tenho por que viver. E é daí que eu arranjo força, grande vigor, mesmo quando estou com fraqueza muscular, muita dor, eu arranjo força. Mesmo quando a fadiga é muito grande, eu arranjo força para continuar vivendo e trabalhando. A minha missão não vai acabar, Carol, nem quando eu morrer. Vocês vão ouvir isso. Lá do céu, eu vou continuar fazendo missão. Padre Marlon, uma das figuras mais importantes e que dá a noção de esperança, força, fé e riqueza do ser humano, né, Carol? Com certeza. Com essa mensagem bonita, a gente encerra essa entrevista de hoje, nessa manhã de domingo. Queremos agradecer imensamente, Padre, a sua participação aqui com a gente, viu? Olha, Carol, Israel, você que está do outro lado da telinha, todo mundo aí da Band Vale, gente, eu estou emocionado. Essa entrevista foi verdadeiramente terapêutica para mim. Isso que vocês me permitiram fazer agora me cura mais do que medicamento. Acreditem nisso. E eu tenho certeza que também serviu de inspiração para muitos telespectadores. Até uma próxima, Padre. Se Deus quiser. Amém. Band Entrevista fica por aqui. A gente te espera domingo que vem. Aproveite muito o seu dia e até semana que vem. Um excelente final de semana para você. Curta bastante seu domingo e até uma próxima oportunidade.